Olá, Pastor Jonias, de volta para fazer a gravação da videoaula número 8 sobre escatologia geral, especialmente no tema o rapto da igreja. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. O arrebatamento da igreja, ou também chamado rapto da igreja, se dará de forma imperceptível para o mundo à primeira vista. Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja com alarido, com toque de trombeta, porém audíveis somente para a igreja, aqueles que têm as peculiaridades do Espírito. É como se fosse um magnetismo, onde quem tem as características será atraído. O mundo não verá, mas para a igreja será um episódio audível ao ouvido, pois os mortos ouvirão a trombeta soar e os vivos serão transformados. O que é o arrebatamento? A palavra arrebatamento no contexto da escatologia cristã, é procedente do verbo grego arpazo, que significa tirar com rapidez e de forma inesperada. Quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, optou-se pelo vocábulo raptus, que originando-se do verbo raptare, que significa tirar, arrancar, tomar das mãos alguma coisa de maneira impetuosa. O arrebatamento será a retirada brusca, imprevista e sobrenatural da igreja deste mundo, a fim de que seja transportada às regiões celestes, onde estará para sempre com o Senhor. Essa doutrina dedica o Novo Testamento 2 capítulos. Em 1 Coríntios 15 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Esta forma abrupta, sorrateira, surpreendente de buscar a igreja materializa a ideia da águia, que pega a sua presa com suas garras potentes de forma surpreendente, veloz, imprevista, imprevisível, e sai para lugar ignorado de forma célere. Este fenômeno ocorrerá com a igreja, que é a noiva do Cordeiro. Ela será pega de forma sorrateira, abrupta. O Espírito Santo vai pegar a igreja e entregar nas mãos de Jesus,
nas nuvens. Os mortos, aqueles que estão na sepultura, serão transformados num abrir, aliás, serão ressuscitados, melhor dizendo, num abrir e fechar de olhos. Alguém que eu fiz esse cálculo daria 8 milésimos de segundo. Em 8 milésimos de segundo serão ressuscitados e os corpos vivos serão transformados e direcionados para as nuvens, através do Espírito Santo, que fará isso rapidamente. E Jesus pegará a igreja e voará com ela. Aleluia. Quando vai ser o arrebatamento? No capítulo 24, 36. E nós falamos quando abordamos na aula anterior sobre a segunda vinda de Cristo, e que muitos ousaram marcar a volta de Cristo. Por exemplo, Guilherme Miller, fundador do Adventismo, marcou a vinda de Jesus para o dia 21 de março de 1843. 21 de março de 1844 e 22 de outubro de 1844. Nada aconteceu. Os seguidores de Carlos Teis Russo, conhecido como Testemunhas de Jeová, mais recentemente marcaram a volta de Jesus para 1984, mas tais previsões falharam. O retorno de Cristo dar-se-á a qualquer instante. Ele virá como ladrão na noite. Vigiamos, que este dia não nos venha surpreender. Virá o Senhor Jesus de improviso e surpreenderá muitos que encontrar-se-ão embriagados com os desvelos e prazeres deste mundo. Lendo o capítulo 24 de Mateus, somos de imediato prevenidos quanto à proximidade da volta do Senhor. A maioria dos sinais dos profetas que nos deixou Jesus. Jesus pronunciando o seu glorioso retorno, já está cumprido. É aqui, na aula passada eu vos afirmei e fiz um cálculo matemático apocalíptico, não marcando dia, nem hora, nem ano, mas conforme a assertiva bíblica, que Jesus disse: não passará esta geração, uma geração nos moldes modernos, seria de 70 anos, pela linguagem bíblica. E o sinal alertivo é o brotar da figueira, que foi no dia 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel foi ressuscitado, ou seja, renasceu, houve o brotar da figueira. Somando 1948 até, com mais 70, daria 2018. Então, como Jesus disse, sendo enfático na assertiva, que não passaria aquela geração, a geração que viu o brotar da figueira, então em 2018, até 2018, Jesus voltaria. E ele asseverou que passarão os céus e a terra, mas suas palavras não hão de passar. Então, precisamos ficar em estado de alerta, que a vinda de Cristo poderá ser até 2018. A palavra de Deus tem se cumprido na íntegra, e todas as missões proféticas têm se cumprido na íntegra. Então, precisamos ficar em estado de alerta.
Como se dará o arrebatamento? O arrebatamento da igreja refere-se à primeira fase da vinda de Jesus Cristo. Isto é, para os salvos. Para a igreja, o Senhor Jesus virá nos ares, invisível. Descerá com alarido, trombetas de Deus. Jesus voltará pessoalmente. Nessa fase, só os salvos irão perceber. Esse é o texto aqui, e eu já vos falei sobre isto. Jesus virá até as nuvens, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17. Não tocará na terra, nesse primeiro momento. Naquele dia, os mortos e os vivos em Cristo ouvirão a voz, o chamamento da trombeta do Senhor pelo arcanjo, num abrir e fechar de olhos. Estarão na presença do Senhor nos ares com corpos glorificados. E aí a expressão, a palavra mortos, diz respeito aos santos que ressuscitarão com corpos transformados em corpo espiritual. No grego, soma, o pneumático, corpo, né? Enquanto que os corpos dos ímpios permanecerão em suas sepulturas até o dia do juízo final. Apocalipse 22. O mesmo poder transformador e operado nos corpos dos que morreram no Senhor atuará nos corpos dos crentes vivos naquele dia. É um fenômeno inexplicável. Só pelo poder do Espírito Santo isto acontecerá. Este poder que atuará nos mortos, ressuscitando e dando um corpo glorioso, e nos vivos transformando. Isso se dará num abrir e fechar de olhos, a 8 milésimos segundos. Muito rápido, portanto. Quero fechar esta videoaula dizendo aos caríssimos internautas que o rapto da igreja será um fenômeno que vai deixar a terra em estado de convulsividade. A terra vai ficar convulsiva. De repente, os jornais noticiarão, e todas as mídias propagarão este evento, dizendo do desaparecimento de pessoas de forma abrupta. De repente, o canal de televisão estará anunciando de forma extraordinária desaparecer um povo. A terra vai ficar convulsiva porque muitos aviões vão se projetar nos despenhadeiros porque perderão seus pilotos, motoristas que voarão a alta velocidade rumo às nuvens para encontrar com Jesus através do poder do Espírito. Os carros ficarão desgovernados e se chocarão. Uma série de fenômenos estarão acontecendo simultaneamente. Crianças que vão em busca dos pais não encontram, pais que vão em busca dos filhos e não os encontram mais. Haverá uma verdadeira confusão, pastores desesperados porque seus membros voaram para as nuvens e muitos crentes estarão estarrecidos porque seus pastores voaram e eles não foram. São coisas que estarão acontecendo. A Bíblia coloca em xeque: dois estarão no moinho, um será tomado e o outro ficará, dois estarão no campo, um será levado e o outro fica. Então uma série de coisas assim estarão acontecendo simultaneamente e o povo entrará em estado de calamidade. Muitas cidades ficarão perplexas, as grandes megalópolis desta terra estarão convulsivas e os seus governantes desesperados sem saber o que vão fazer, porque ocorreu o fenômeno do rapto da igreja. Jesus pegou celeremente, abruptamente, como a águia pega a sua presa, e voou para as mansões celestiais. Aleluia. E no ato
do episódio não vai ser perceptível. Só depois se sentirá os efeitos. Esta é mais uma videoaula que eu vos deixo no mundo da escatologia geral. O rapto